Oi! Oi. Oi, Rogério. Rogério, Oi, bem-vindo. Rogério. Oi, Rogério. Opa! Bom, bom com vocês, Tudo gurias? bem? E o Tudo guri? bom? Ah, tá ali o Luiz Felipe. Com o Nenê. Cadê o Pereira, Então, gente? Eu já mandei uma mensagem para ele aqui. Tem que Eu dizer acho para que- ele que é sobre comida, daí ele vem. Tem que ser para olhar. Então, vamos começar, pessoal. Vamos conversar sobre hoje. O tema é arte e terapia. A nossa convidada é a Eva. A Eva, então, a Eva Esperança, ela é uma pedagoga, professora, arteterapeuta e gestora de escola, que vai trazer, então, um pouquinho sobre os benefícios da arte-terapia para nós. Vou passar a palavra para ti, Eva, e já agradeço a tua disponibilidade em estar aqui conosco, trazendo esse tema para os nossos associados. Então, pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês, estar partilhando. Parece ser um grupo muito humano, muito tranquilo, né? Buscando novas alternativas, e é isso que a arte-terapia traz. Mas eu não poderia, diante de falar o que é exatamente a arte-terapia, falar um pouquinho da minha trajetória para chegar até a arte-terapia, né? Até porque, assim, né, eu vejo aí que quase todas devem ser aposentadas, né, ou aposentados, né? E todos temos, né, uma trajetória de vida, pode ser profissional, pessoal, né? E eu vou trazer aqui, no caso, a minha trajetória de vida a partir, né, do momento que eu me aposentei, tá? Para fazer um vínculo com vocês mais próximo, né? E eu me aposentei aos 60 anos, hoje eu estou com 70, tá? E no primeiro momento me aposentei, viajei, fiz inúmeros cursos, tudo aquilo que a gente, quando trabalha, não tem tempo para fazer, a gente resolve fazer quando se aposenta. Mas, assim, em seguida começou a me bater um vazio, que eu queria algo mais. E aí eu comecei a procurar e Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Apareceu. Surgiu, por acaso, num jornaleco, assim, arte-terapia, um pós de graduação, e eu resolvi ir lá para fazer. Aí fiz o primeiro mês, segundo mês, e comecei a gostar muito, né? E comecei a me encontrar, comecei a me descobrir. Então, o pós é 1 ano e meio de curso, e depois a gente passa para um estágio. E a minha vida toda, eu trabalhei com crianças, e com jovens, com adolescentes. E aí, no momento da gente decidir o estágio, a gente tinha que decidir qual era o segmento que a gente queria, né, fazer o estágio. E eu optei por fazer com idosos, porque eu achava que teria um vínculo no momento melhor. E aí eu também queria um desafio maior, porque a arte-terapia, ela é mais do que uma arte, ela é junto com a terapia. Ela não é desvinculada. Por isso, é importante que se diga isso, que não é um artesanato, né? Não é só... Eu não sou professora de artesanato, de tricô, de crochê, nada. Fizemos de tudo, mas nada como se fosse um curso de alguma dessas modalidades. E aí eu fui procurar um desafio maior e fui levar arte para idosos cegos. Que eu queria provar que o cego também poderia fazer arte. E ele fez. Fizeram. Era uma casalar. E fizeram.
Então, isso, inclusive, o meu TCC eu fiz em cima disso. Após isso, eu fui para Santa Casa trabalhar com pessoal da oncologia, pessoas que estavam lá esperando para fazer quimioterapia. Então, assim, vamos dizer assim, eu fiz várias outras intervenções de arte-terapia em locais de clubes, associações, né? E a partir daí eu me formei, eu resolvi trabalhar numa clínica e com perfil de Alzheimer, aonde muitas pessoas pensam que um idoso de Alzheimer é para deixar sentado ali quietinho, que ele não tem condições. Tem. A qualidade de vida, ele está vivo. Então, assim, pessoal, nesse momento assim que eu quero fazer só isso, é para justificar o quanto o benefício da arte-terapia é importante. Porque ela nos conduz a caminho para desbravar. Ela não tem belo, ela não tem feio. Por isso que eu digo assim, que eu não sou professora eu não sou artista plástica. Eu não sou professora de artesanato. Eu sou arte-terapeuta. Então, isso leva ao autoconhecimento, à tua descoberta, à tua potencialidade, de tudo que existe, uma enorme a expressão através porque hoje ela é levada para os, vamos dizer, os consultórios de psicólogos. Hoje já existe psicólogos, né? Eu não sou psicóloga, né? Sou pedagoga, mas os psicólogos também já estão trabalhando dessa maneira com a arte-terapia, né? Trazendo a terapia junto com a arte. Porque muitos clientes, né? Às vezes não conseguem se expressar verbalmente. E através da arte, eles conseguem se expressar e o tratamento fica melhor. Porque é uma expressão que a gente utiliza várias modalidades terapêuticas e vários materiais, né? É uma linguagem expressiva que junta, acompanhada da dança, do teatro, da música, tudo isso junto com materiais diversos, né? Não precisa, muitos clientes meus dizem assim, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei fazer. Nada disso é necessário. Basta tu te expressar. Então, é a poesia, é o conto de fada, é a história. E se utilizamos a tinta, sim, a argila, o pincel, a aquarela, inúmeras maneiras expressivas que vai chegar, nós, arte-terapeuta, não estamos ali para interpretar. Eu vou fazer um desenho e ela vai interpretar. Não. A gente vai te conduzir, a gente vai te facilitar a esse conhecimento do teu eu. Porque nada melhor da gente se conhecer, né? Então, foi através da arte-terapia que, a partir dos 60 anos, eu me descobri, né? De uma maneira, assim, colorida, de uma maneira alegre. E os benefícios hoje que ela traz, vamos dizer assim, a gente trabalha com sentidos, percepções, né? A memória é muito importante. Essa memória afetiva que nós todos idosos temos. Trabalho muito com isso. Com essa memória, resgata essas coisas que estão lá no fundo, né? No nosso inconsciente, nosso subconsciente, e que através de um trabalho artístico, de um trabalho de expressão, né?
como eu disse, que pode ser uma música, pode cantar uma música, e isto vir através disso, alguma coisa que esteja guardada, e a pessoa vai conseguir, com o tempo, desenrolar isso. Ajuda muito no estresse, ajuda muito na depressão, né? Eu vi aí uma senhora que está fazendo né, roupinha da Barbie. Maravilha, ótimo, ela é uma artesã, né? Porque ela está fazendo coisas lindas, maravilhosas, e tudo isso a gente carrega junto na arte-terapia, tá? A gente borda, todo e qualquer tipo de expressão é feito, mas para ser feito, nós precisamos saber por que nós estamos fazendo. Essa é a diferença, porque o artesanato, ele é de uma forma concreta, específica, né? Tu vai lá, tu faz um bordado, né? Belo, lindo, não pode ter erros e tudo. O nosso, não. O nosso é para a pessoa se expressar. Se no momento eu contei um conto de fadas para essa pessoa, e essa pessoa desenhou ali 2, 3 círculos, desenhou um traço, nós vamos descobrir o porquê daquilo. Quais as cores que ela gosta de usar. Então, tudo isso são coisas que vêm dentro da arte-terapia. Vamos dizer assim, quando eu falei dos idosos cegos, né, eu digo que a gente, na arte-terapia, a gente enxerga com os olhos do coração, com os olhos da alma. Então, por isso, eles conseguiam fazer arte, utilizando todos os materiais que qualquer uma outra pessoa que enxerga usava. A mesma maneira, o pessoal do Alzheimer, tá? Basta a condução, né? Usando todos os materiais. Como eu tinha 2 grupos, um grupo de idosos, mas que né, não tinha nenhuma doença mais forte, e eu poderia aplicar a mesma sessão da arte-terapia, a mesma terapêutica dentro de um e dentro de outro. Claro que a condução era diferente, né? Então, o benefícios, né, da arte é para ressignificar o eu de cada um, a memória de cada um, projetar essa parte afetiva que todos nós temos, os sentidos, através das percepções, não só dos olhos, como do olfato, do paladar. Um ali falou, não sei se é o Luiz Felipe, parece, não me lembro o nome dele, ele falou no negócio da comida. Eu faço, sim, arte-terapia com alimento. E como faço? Com cheiros. Tudo isso nós temos, isso nós resgatamos muitas memórias em relação a isso, né? Então, vai dependendo de cada público, de cada um. Então, assim, eu dei uma pincelada para saber de vocês. Eu não sei se aqui alguém já tinha ouvido falar em arte-terapia, se alguém já tinha feito alguma sessão, ou conhece alguém de arte-terapia. Ninguém? E já, pessoal, tá levantando a mãozinha. Quem é que levantou? Eu não estou vendo daqui, não aparece. Eu conheço, né, Anne? Eu conheço. Quem é? A Vera. Pode falar, Vera. Fala, Vera. Eu fui convidada pela primeira-dama de São Jerônimo a trabalhar no CAPS, onde eles faziam a arte-terapia. Então, foi uma coisa muito gratificante que eu trabalhei com. Não chegou a ser um trabalho, foi um trabalho lúdico, né? Que a gente interagia junto com aquelas pessoas necessitadas, fazendo
pinturas, né, em papel, pinturas em tecido, crochê e aqueles outros trabalhos manuais fazendo os recortes. Então, assim, ó, ela me convidou pela minha maneira de ser, de saber das minhas loucuras que eu faço, que eu não sou muito certa, não, né? Que as pessoas já me conhecem. Então, assim, é um trabalho muito gratificante. E pena que eu não segui mais por causa que eu tive outros caminhos a percorrer, mas foi muito bom. Depois eu trabalhei com um grupo de escola, fazendo trabalho também de terapia ou ocupacional com reciclagem, também é outro trabalho muito importante para a criança. Obrigada. Que bom que a Vera trouxe assim, esses depoimentos, assim, é importante para a gente poder explicar bem assim, essa separação. Assim. O CAPS utiliza, tem vários CAPS que já estão, né, porque a arte-terapia já está sendo autorizada em alguns CAPS, né, pelo SUS e tudo. E só que assim existe algumas, vamos dizer assim, existe o profissional de arte-terapia, né, que a gente tem, né, que a gente é pós-graduada nisso, por isso que eu digo assim, existe uma diferença nessa coisa, as pessoas, eu vou fazer, está fazendo, vamos dizer, ela está fazendo um crochê, né, acho que é crochê ou tricô, não sei. Ela está fazendo, então, nesse momento, ela está fazendo para ela ali, ela está se sentindo. Só que, às vezes, a condução de uma arte-terapeuta é que vai conduzir ela ao inconsciente, o porquê dessa terapia, tá? O porquê que ela, né? E ela vai abrir um leque maior em relação a esse trabalho. Quando ela fala na terapia ocupacional, que é outro profissional muito importante também, que também é diferente da arte-terapeuta. O terapeuta ocupacional, mas ele se utiliza, né, de vários, vamos dizer, principalmente a parte cognitiva, né? A pessoa vai lá, eles dão o trabalho para colorir, já dão para marcar, vamos dizer, o que é o certo, o que é o errado, né? Então, tem várias coisas assim na parte da cognição, né? Que também ajuda muito a memória das pessoas, né? Então, tudo é um conjunto, né? Então, assim, é importante esses depoimentos para a gente poder esclarecer essa diferença, né, do artesanato, né, que vai lá, que é uma que faz. Então, eu não é essa a intenção, vamos dizer, muitas pessoas pensam assim, eu não vou na arte-terapia porque eu não quero fazer crochê, eu não quero fazer tricô, eu não quero fazer artesanato. Então, essa é a diferença, não é para fazer artesanato, não é para fazer, né, esse tipo de trabalho. É uma arte com a terapia. Tu pode chegar lá e fazer pegar uma tinta e desenhar através, eu vou conduzindo, eu digo as arte-terapeutas, né? A sessão de arte-terapia. Vai conduzir a pessoa a fazer a terapia dela. Por isso está sendo muito vinculado em consultórios de psicólogas já, exatamente por isso, elas também não são professoras de artesanato, então é diferente, mas não quer dizer que a pessoa não saia dali e não se expanda. Vamos dizer, eu tenho pessoas, senhoras, que começaram dizendo, eu não gosto de desenhar, eu não quero desenhar, eu não sei desenhar. E hoje, ela me diz, Eva, como eu gosto, como agora eu sinto vontade. Passa toda aquela coisa de não saber, porque na arte-terapia, hoje cada arte é sentimento. Tu tem que fazer aquilo que passa por dentro de ti, sabe? Não belo, não existe belo e não existe feio na arte-terapia. Não tem o certo e não tem o errado. Eu não vou dizer assim, esse ponto teu aqui está certo. Não. É o ponto que ela conseguiu fazer, tá? Que o inconsciente dela fez ela fazer. Então, vem através disso. Então, eu não tenho, assim, aquela correção de dizer, mas tu devia pintar com azul, a coisa. Não, ela vai pintar, se ela quiser pintar todo de preto, é porque alguma coisa tem por dentro. E isso a gente vai conversar,
Então, é essa a ideia da arte-terapia. Pessoal, só para retomar ali brevemente, desculpa, Vera, não sei se todos sabem o que é CAPS, né? A sigla. Importante. Então, CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, são centros de atendimento pelo SUS e aí tem de segmentos diferentes. Isso mesmo. Só para esclarecer. Uma lembrança, uma outra coisa assim que eu gostaria de falar a respeito de benefício também é sobre a autoestima, né? Como eu citei essa pessoa agora, assim, vamos dizer assim, a pessoa vai conseguindo fazer, né, alguns trabalhos, algumas coisas assim artística e assim a autoestima melhora bastante. Eu tenho filhos vamos dizer assim, de pessoas que comentam isso, né? Como a mãe, né, melhorou sobre isso, né? Pessoas que escrevem muito bem, né? Escrevem poesias maravilhosas, né? E então assim isso também é um grande benefício que traz assim essa potencialidade, esse empoderamento para a pessoa no momento que a pessoa consegue desenvolver, estimula muito a criatividade da pessoa. Tá? Eu trabalho com muito, ela falou, a Vera falou sobre reciclagem, né? Principalmente agora que nós temos online, né? A reciclagem é muito importante. E assim, gente, isso que eu falo, os materiais para fazer arte, por isso que eu não preciso de muita coisa, né? Eu posso ter um rolo de papel higiênico e fazer um grande trabalho de arte. Tá? A natureza está aí para a gente fazer. E qual é a diferença disso, né? Mas eu vejo isso aí pode ser artesanal, né? Então, a diferença é exatamente nesse processo antes do trabalho de arte, existe eu não faço o trabalho de arte antes da terapia, tá? Então, não é eu todas as arte-terapeutas, quando eu falo eu, mas a arte-terapia em si. Então, a gente vai a condução para que a pessoa escolha aquele material. Ela também tem em ateliês arte terapêutico, a arte terapeuta vai lá e conduz a vários tipos de materiais, né? Ou então modalidade terapêutica, como eu disse, a música, a dança, o teatro. Então, tudo isso existe uma possibilidade das pessoas fazerem e se descobrirem nisso. Começar fazendo teatro e depois vai fazer um curso de teatro mesmo para ser uma profissional, né? É a mesma coisa, ela vai fazer um crochê, vai fazer uma coisa, começa a descobrir, mas que legal bordar, mas que legal fazer isso aqui. E aí sim, ela passa, aí a arte-terapia traz essa descoberta. Esse é um dos grandes objetivos, a descoberta de si, o seu autoconhecimento. Porque encontro pessoas às vezes, que dizem assim, eu não sei fazer nada, não, mas eu não dou para nada mesmo. Eu gostaria de fazer isso, mas acho que eu não vou conseguir. Aí é que está essa diferença. Aí é que está o desafio da arte-terapia. A gente trabalha com desafios. As pessoas têm que se desafiar, porque aí ela sabe que ela não vai ser cobrada pelo belo e pelo feio, sabe? Pelo certo, pelo errado. Não, ela vai ter um processo, tudo é um processo na vida. Ela vai ter um caminhar, né? Até onde ela pode chegar. E isso é que é importante. Não sei como é que seria, se alguém queria fazer mais alguma pergunta, que aí eu vou ficando mais. Né? Sim, a gente pode abrir para perguntas. Se o pessoal tem dúvidas ou gostaria de falar alguma coisa, Ribas, pode se desmutar. Fique à vontade, pode perguntar à vontade. Lá vou eu para minhas 4, 5 perguntas. Eu poderia pensar que no ambiente que eu teria um desenvolvimento individual, mas poderia fazer essa arte-terapia no ambiente coletivo. Eu digo no caso dos dias de hoje, né? Cada um virtualmente
cada um desenvolvendo a sua necessidade, o aprendizado, mas em grupo porque está junto, mas individual porque cada um tem seu desafio? Sim, eu vou te falar. Boa pergunta. Então, a arte-terapia, ela pode ser tanto faz individual como em grupo, tá? Eu tenho a experiência exatamente dos dois, né? Quando eu trabalhava na clínica, eu fazia lá com os Alzheimer, com todos os idosos também, em grupo. Por que o em grupo? Eu, assim, particularmente, e agora online, é em grupo e é também individual. Isso vai depender de cada pessoa, tá? De cada necessidade da pessoa, né? Só como exemplo, eu tinha uma pessoa que estava no grupo, tá? E por alguns momentos eu achei, né, a gente conversou, de passá-la a fazer algumas sessões individuais. Porque Sim. ela não estava dando conta, né? Aliás, mais porque ela faltava muito no grupo. Aí ela perdia o processo. Perfeito. É um processo. A arte-terapia não basta ir lá uma sessão, não é um remédio que tomou e pronto. A arte-terapia é que nem o psicólogo que tu vai, né? Vai indo e é um processo que tu vai te conhecendo. Eu volto a falar, é um autoconhecimento. Doutora, e uma pergunta, e quanto a plantas? Se usa, a senhora já chegou a usar esse método de trabalhar com planta? Já, muitos chás, muitas plantas, muitas flores, muito. Porque nós até tivemos, eu fiz parte de uma oficina que a gente fazia na associação, que era justamente aquele desafio de ter uma planta para transformar em bonsai, trabalhava a motricidade, se trabalha bastante coisa, e um desafio bem pessoal, né? Porque cada um quer ver a sua arte também ali. Então, que bom que tu faz assim, essa pergunta para ficar bem. Eu gosto desse bate-bola, assim, porque a gente esclarece muito mais do que eu chegar aqui e falar aquela coisa mais engessada, né? Que bom que tu falou assim, nós fazemos assim, que lindo, né? Então, vamos pensar eu trazendo um bonsai, tá? Eu não sou, amo bonsai, mas tive vontade de ter também, mas nunca me desafiei a fazer um, né? A gente vai fazendo muitas coisas. Mas eu não saberia te organizar num bonsai. Agora, eu posso trazer, sim, a ideia que vocês vão fazer um bonsai, mas antes nós vamos trabalhar, nós vamos ver por que o bonsai, da onde, por que eu vou trazer esse bonsai. Entende? Então, é isso que eu digo, assim, não é exatamente trazer uma técnica para vocês aprender a plantar bonsai, que é uma coisa assim, mais específica, né? O bonsai não é ir lá e botar num vasinho e tudo. O cuidado com o bonsai é bem maior. Então, só que através dele a gente consegue identificar motricidade, segurança, receio de matar a plantinha ou não, aí é que entra a arte-terapia. Qual é o significado do bonsai, entende? Isso que vai ser estudado. E se isso tem alguma referência contigo, da onde que tu pode fazer essa referência do bonsai contigo? O que ele te traz que tu gosta? O que ele te ensina? O que ele te mostra? Então, é dessa maneira que a arte-terapia trabalha. Não a técnica de plantar o bonsai. Agora, sim, o porquê o bonsai. Não sei se eu consegui te responder. Sim, é que justamente aconteceu isso. Eu estava até de instrutor, mas na realidade eu aprendi muito mais com os meus alunos, vamos dizer, entre aspas, né? Que tinham o sentimento ali, só não tinham a confiança. Então, o que a gente interagiu foi mais em confiança, e não ter medo de perder um dos galinhos ou uma das plantinhas, em tentar se modificar através dessa ferramenta, né? Exatamente. E a saideira é assim, a senhora já fez alguma interação entre crianças e idosos, que isso é uma coisa que eu acho, isso me liga muito, né? Sim, e eu acho que é cada vez mais necessário, porque parece que as necessidades são muito parecidas, né? Com certeza, com certeza.
E eu vou te dizer o exemplo, assim, ali na clínica onde eu trabalhava, que era ali na Cidade Baixa, tinha uma escola infantil atrás. E, vamos dizer, os meus idosos eram todos com Alzheimer, né? E e tinha educação infantil. Então, foi feito um convite à escola para eles virem na clínica. Então, foram 3 encontros, tá? O primeiro encontro, eu tinha um trabalho gosto de trabalhar com a reciclagem, um trabalho de tampinhas de garrafa. Por que a tampinha de garrafa? Porque para eles, aí que tá, cada público é um público, entende? Para eles, era fácil de manusear a tampinha, para eles fazerem algum trabalho de arte. E aí, então, os alunos, as crianças da educação infantil, vieram com a proposta de fazer junto com os idosos, eles fizeram 2 quadros, uma mandala e uma coruja, que eles resolveram fazer tudo com tampinha, colando e fazendo, né? Então, essa interação. E depois eles as professoras trouxeram massa, farinha de trigo e tudo assim, e a gente trabalhou com massa para fazer biscoito junto com os idosos. Então, assim, existe toda uma interação e foi muito bonito, assim, os idosos com Alzheimer, nossa, ficaram assim, fazia muito tempo que eles não viam uma criança, porque tinha gente que estava lá na clínica há muito tempo. E as crianças também amaram ver os idosos. Os idosos cantaram as músicas antigas para eles, e eles cantaram as músicas. Então, é muito por aí. Excelente, excelente. Grato. Que bacana, né? Mas alguém gostaria de fazer? Só complementando essa integração entre os idosos e a juventude e as crianças, isso é muito bom para ambas as partes. Inclusive, nesse encontro que eu tinha com as crianças, a gente fazia as bolachas, os pão, isso é uma coisa surreal. E outra coisa, agora na Páscoa mesmo, a gente fazia os ovinhos de galinha. Então, assim, ó, as crianças eram incansáveis nesse retorno, que a gente pintava mais manualmente, usava muito a folha de seda para retornar, para recapitular os antigamente. Então, assim, para mim foi muito bom. A arte é muito linda, né? Dá para fazer com muitas coisas. Sim, muito bom. E o trabalho com as árvores e os galhos também na reciclagem. Então, sim, assim, sim. Não tive o prazer de trabalhar com os idosos, né? Mas com a terceira idade, assim, não. Mas com o pessoal do CAPS tinha muitas idades diferentes, então era bem complexa a situação lá. Mas muito bom. Obrigada. Estou encantada com você. Obrigada. Alguma experiência com jogos de salão? Tipo cartas, tipo dominó, tipo... jogos de salão, nenhuma interação? Isso aí teria mais com uma terapeuta ocupacional. Porque não viria a arte aí. Eles já estão prontos, entendeu? A não ser que eu fosse confeccionar. Eu posso trazer assim, um exemplo, vamos dizer assim, que pode, né, não seria assim, jogos de salão, mas foi um jogo da memória, tá? Por quê? É por isso que eu digo, os objetivos te levam ao trabalho da arte. Aonde eu estava lá no Alzheimer, né, da SAB, era a memória. Então, o que eu fiz? Eu bati fotografias de todas elas, eram 10, e bati fotografia de todos os cuidadores, até eu, tá? Tudo assim, né? Mandei imprimir, né? Tirei e fiz um jogo da memória. Então, porque todos os dias eu fazia elas falarem o nome delas, o nome das amigas que estavam ao redor, para lembrar, então tudo aquilo. Então, aí
aí era o jogo da memória, elas tinham que virar e saber dizer o nome de quem era aquela pessoa, entende? Então, é um jogo, mas que o meu objetivo era a memória delas e com elas mesmas. Aí, ali eu perguntava, mas o que essa pessoa gosta? O que essa pessoa gosta de comer? Porque elas conversavam entre elas, né? Às vezes vinha o lápis da memória, vinha, então era 5 minutos, daqui a 5 já tinha esquecido, mais 5, então era mais ou menos assim. Então, mas eu aproveitava toda e qualquer oportunidade para trazer a memória delas. O dominó não se encaixa, o dominó não seria um jogo de memória? Não, é importante, só que assim, ele não é um trabalho, ele já está pronto, ele não é trabalho de arte, para mim, só se eu for fazer. Mas eu posso fazer com os números, eu posso fazer né? Entende? Pode ser feito com tranquilidade, pode ser feito. Isso ajuda bastante a pessoa, a parte cognitiva, por isso que eu te digo que eu trabalho mais com o sentimento da arte, né? As sensações, as percepções, tá? Então, assim, por isso que eu te falo muito na terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional trabalha muito com isso. Não que eu não possa fazer, mas não é o meu objetivo maior, né, de trabalhar, né? É a mesma coisa, uma história, né? Elas constroem, vamos dizer, eu digo outros grupos, uma poesia, né? Constrói uma história, faz um teatro, aí é totalmente esse sentimento. Eu trago para esse sentimento. Perfeito. Tá? Muito obrigado. Mais alguém, pessoal? A Yolanda Vaz. Pode falar, eu quero parabenizá-la por esse trabalho maravilhoso. Acho incrível, maravilhosa essa tua iniciativa. Que Deus te abençoe muito. Obrigada, meu amor, obrigada. É um trabalho que eu gosto bastante. Né, assim, faço assim de uma maneira que para mim é um vai e volta. A energia do outro passa para mim e a minha passa para o outro, né? Então é muito muito bom assim. E o que se aprende um com as outras também é mais importante ainda, né? Eu até falei para as gurias, né? Que eu tinha colocado lá para a Annelise. Não é para a Annelise, para Lauana. Para Lauana, que eu sou a própria propaganda de mim mesma, né? Porque, assim, a arte-terapia, para mim, e hoje eu tento passar para os outros, o quanto ela é boa, o quanto a arte, de um todo, tá? O que a gente não pode é parar, tá? O que a gente não pode dizer me aposentei e eu vou parar, né? E o conhecimento é muito bom, é muito importante. Hoje a gente tem uma fonte muito grande, né? Que dá para beber muito desse conhecimento. Então, vocês viram um gritinho aí? Sim. A avó. Que amor. Ela está lá no andar de cima. E então, assim, para mim é de uma maneira assim muito recíproca o que eu recebo de carinho, né? E essa doação, né? Como foi tanto faz dos idosos, como foi desse do Alzheimer, que foi muito marcante lá também na oncologia, no Santa Rita, ali na Santa Casa. Santa Rita de Casa, né? E também é muito importante isso para a gente, assim, ver que tu está fazendo alguma coisa e que aquilo está dando resultado. Então, é isso, né? Eu não sei se vocês querem saber mais alguma coisa sobre a arte-terapia, não sei se eu consegui passar mais algum, né? Porque eu tentei dizer para vocês que a arte-terapia é tudo de bom, é trabalhar com ela com qualquer material, com sentimentos,
sem medo de errar, né? Sem medo de fazer feio, fazer belo. Então, a gente é muito importante, muito bom para cada um, principalmente agora, nesse período, né, que a gente está de pandemia, está em casa. Então, a natureza está aí para ser criada, como ele falou, né, do bonsai, pode ser muitas outras, né? Bordar uma folha é muito lindo. Botar uma palavra ali, que tenha, aí é um exemplo da arte terapia. Por exemplo, tu pega uma palavra que esteja importante para ti, tá? E desenha lá numa folha de árvore. É linda, ou borda. Então, isso, ela tem um valor imenso. Tá? Então... A Ana, acho que quer falar, pode se desmutar, Ana. Alguém queria falar? Oi, tudo bem? Então, eu sou a Ana, amiga da Leísa e prof, né? Prazer. Aqui até nós que te indicamos. Prazer. Prazer, muito obrigada pela indicação. Parabéns, é um ótimo trabalho, né? Excelente trabalho. E então, eu sou arquiteta, né? Não sou artista plástica, mas há 14, deixa eu ver, uns 16, 17 anos eu comecei a pintar óleo, né? E aí eu fui fazer uma exposição e expus num colégio em São João. Os meus filhos, na época, estudavam lá. E as crianças ficaram tão envolvidas e admiradas, né, que veio um convite da diretora da escola para fazer oficinas e dar aula de artes para as crianças, assim, aula de pintura, na verdade, né? Eu comecei dando aulas de pintura. E daí depois comecei a dar aula de desenho também, né? E aí, assim, ó, isso que tu estava falando de como movimenta, né? Como entra nas pessoas de uma maneira assim que possibilita de sociabilidade, né? As crianças que eram mais agitadas ficavam mais calmas, né? E as crianças que eram muito fechadas conseguiam se conversar, né? Então, às vezes, eu notava, assim, que o que era muito diferente é que quando a criança estava... Eu não conhecia a criança na aula, na sala de aula, eu conhecia ela dentro da minha sala. E eu tinha uma visão daquela criança diferente da visão que ela tinha dentro da sala de aula. Então, às vezes, os coleguinhas dizem, ai, Sora, mas tu gosta dela, ela é tão bagunceira, ela é tão agitada. Gente, aqui ela não é bagunceira, ela não é agitada, a criança senta e concentra, né? Então, ela tinha um outro perfil, né? E tu não pode avaliar a pessoa pelo que ela está sendo lá, tem que avaliar o que ela está sendo ali. E é claro que eu não tinha eu não tinha esse conhecimento para avaliar a criança, né, como terapia, mas de dar as possibilidades para ela se expressar, né? E isso também, assim, que tu estava falando, de não existir o certo e o errado, né? E sim de deixar fazer, né? E dar possibilidades, então, se ela quer melhorar, né, dela buscar um caminho para melhorar. Se ela quer tentar fazer alguma coisa, eu quero fazer aquele desenho, de tentar levar ela a conseguir fazer aquele desenho, e não de impor o que tem que estar, o que está certo, o que está errado. Tanto que eu nunca tive nota, não tinha nenhum tipo de avaliação, né, desse tipo, era livre, né? E também dá opções, né? Não todo mundo desenha a mesma coisa, todo mundo isso mesmo. a mesma coisa. Não, cada um, né, vai achar interessante uma coisa diferente. E assim, então isso faz bastante tempo já que eu trabalho com criança, e eu ia notando assim, isso melhorava muito a maneira deles se expressarem, de conviverem até com os colegas. E teve alguns até que faziam terapia e que os pais trouxeram para mim que depois que eles começaram a fazer aulas de desenho e pintura, eles não precisaram mais, né? Então, que a arte faz, né? Isso é muito gratificante para a gente, né? Muito, nossa, é maravilhoso. A gente consegue chegar desse jeito nas pessoas, né? E agora... Não, pode falar.
Não, e agora, há 2 anos, né, eu tô fazendo um trabalho com os idosos da associação, né, até eu não sei, eu não vi meus alunos aqui, mas não, né, e também está sendo, assim, super interessante. Claro que esse período de pandemia foi difícil, né, porque ficar conectado, fazer pintura e desenho com aulas online é bem mais difícil. Não é fácil. Não, e as pessoas não estavam muito dispostas para isso, né? Mas agora, esse ano, a gente começou, assim, a buscar, né? Tentar, a Lauana também está buscando e fazendo mais propaganda e tudo, e a gente está com um grupo legal, e eu espero que a gente consiga levar adiante. Isso, né? aí, tem que e ser. também eu procuro, né, fazer dessa forma também, que não existe errado, não existe certo, e existe a gente expressar, fazer do jeito que der, mas fazer, né, que é o que é importante, né? E tu trabalha além da pintura, tu trabalha com outras técnicas, outros materiais, ou é só a pintura? Desenho, aí pintura acrílica, pintura com lápis de cor, pintura a óleo, né? Com material reciclado também, mas mais em função de pintura e de desenho, né? Então, eles vão pegar o material que eles tiverem em casa, que até tu falou assim, né, da importância da gente possibilitar as pessoas fazerem com que elas têm, porque isso a gente também notou essa dificuldade, porque como antes eu só dava aula, quando eu ia na oficina lá na associação, as nossas aulas eram em acrílica, né, tinta acrílica, e era com tela, né, então era bem mais específico, era aquilo ali. Como agora a gente está fazendo online, e muita gente não tinha material em casa para... Né, e também não tinha como estar buscando, né? Tá complicado, a gente está dizendo para as pessoas ficarem em casa, então não dá para mandar correr atrás de material. Não, então a gente começou a diversificar, né? Não, vamos fazer com o que tiver em casa, vamos fazer com lápis de cor ali do neto, né? Do filho, e vamos fazer de qualquer jeito, né? Ou só com grafite, com o que tiver. E eu acho que vai dar certo, porque a gente está com um grupo grande aí que está desenhando, está pintando e está criando, né? Eu acho que vai ser bom. Criatividade. Claro que não é a mesma coisa, mas é uma maneira da gente possibilitar as pessoas, né? Sim, vão se superando, é muito importante. O material é assim que a gente tem que buscar o que tem em casa, é por isso que eu digo assim, né? Existe uma gama quando tu está falando da tinta, né? Eu não sou, vamos dizer, tu é uma profissional da pintura, mas assim, eu utilizo as tintas agora, principalmente as tintas de alimentícia, de beterraba, de cenoura, os temperos. Então a gente utiliza. Aí já vem toda uma história da terapia, entende? Tudo eu aproveito para trabalhar, né? Não simplesmente a pintura. A pintura, para mim, é a expressão, né? A expressão que ele vai colocar depois da terapia, depois do trabalho, depois por que a gente vai fazer isso, né? Da onde que está vindo. Então, eu gosto bastante de fazer esses trabalhos assim também com a tinta, porque elas, como quando eu trabalhava no presencial, eu levava o material, eu tinha o material. E no caso, agora, elas não têm materiais, elas não têm. Então, e também para mandar comprar fica difícil, então tem que arrumar alternativa para sair alguma coisa, né? O carvão do churrasco, e assim vai, né? Então... E a tinta é orgânica também, né? Se reinventando. Ainda incentiva esse outro lado. Exatamente, com certeza. Aí dá para trabalhar muita coisa, né? A criatividade, né? Cíntia, tu queria... Cíntia, tu queria falar? Quem gostaria? Pode se desmutar. Oi, tarde.
Eu queria só tirar uma dúvida. Para pessoas ansiosas, com ansiedade, no caso, essas técnicas seriam boas? Porque às vezes as pessoas ansiosas querem tudo para ontem, não tem paciência para fazer as coisas. Não, mas é exatamente para isso, é para baixar essa ansiedade mesmo. É um dos objetivos da arte terapia, é a ansiedade, né? Porque ela vai ser conduzida vou dizer assim, por isso que eu volto a falar, é um processo, né? E por isso não existe uma cobrança, porque às vezes a pessoa muito ansiosa, assim, sobre fazer um trabalho desse, ela vai pensar, eu não sei desenhar, como é que eu vou fazer esse trabalho? Aí ela já fica ansiosa, né? Já está ansiosa. Mas quando ela sabe que não vai existir uma cobrança em relação a isto, tá? Que ela vai colocar ali o que ela quiser, entende? O que ela está sentindo, é isso aí, o que ela está sentindo, o que é. Se eu disser assim, olha, eu quero que tu escreva 3 palavras, é aquelas 3 palavras que veio na tua cabeça, na hora. E dali a gente vai desenvolver uma arte, um trabalho de arte, entende? Então, é bem isso, a ansiedade é muito, é bom demais a arte terapia, com certeza. Com certeza, baixa bastante. Tá bom, obrigada. De nada. Mas que um dos alguém objetivos... Ai, desculpa. Não, Acho que um dos falar. objetivos da arte terapia é justamente trazer essa questão para a consciência, né? Trazer a consciência dos atos, né? Do que tu tá expressando, né? E acho que cada tipo de arte tem um objetivo diferente, né? Por exemplo, o artesanato, ele também contribui com várias questões, né? Como questão da ansiedade, motricidade, como o Ribas estava falando, né? Mas ela tem um objetivo diferente, né? Tu pode pegar uma receita, né? Por exemplo, de crochê, tricô, que lá tá a Vera fazendo, né? E reproduzir aqueles pontos, né? E a arte terapia, ela vai trabalhar, então, com essa questão da consciência, né? Do porquê aquela técnica, porquê aquele material, porquê que tu escolhe, né, determinados elementos, né? É isso, né, Eva? Isso, tá certo. Assim, não, tá certo. Só que assim, como tu, né, citou a parte do artesanato, assim, cada um, vou dizer, tem pessoas que a gente conduz para esse tipo porque é o que ela se sente mais confortável. Então, ela pode se expressar várias sessões só com aquele crochê, entende? Ela pode, aquilo vai dar uma confiança para ela, né? Por isso que assim, por isso que a condução de um arte terapeuta é importante, porque ele vai estar ali com um olhar atento em cima de cada coisa que ela vai fazer. E ela vai se libertando, no momento que ela vai pegando essa consciência, como tu fala, ela vai se libertando desse medo de não saber fazer ou de fazer melhor, né? Então, é bem isso, né? Bem completo o que tu falou, tá certo. A gente tem todo esse trabalho de buscar esse autoconhecimento, né? Que nada mais deixa de ser a consciência, né? Esse autoconhecimento que nem tu sabia, nem a pessoa, né? No caso, sabe, né? Que tem, né? Às vezes descobre por acaso, se dá por acaso, né? E quando a gente aqui está falando muito em crochê, tricô, bordado, assim, mas é muito amplo, né? A arte, né? Fazer um teatro é maravilhoso. Eu digo isso porque eu faço com elas online, né? Entende? Então, elas estão fazendo agora uma propaganda. Então, é exatamente isso. É a busca do desafio, não com uma... Elas hoje têm essa coisa, não é com uma cobrança, aquela coisa de... Eu sempre volto a falar isso, porque eu tinha isso. Por isso que eu disse que, para mim, foi uma descoberta, tá? Porque eu tinha medo de pintar, a professora ali. Eu tinha medo, porque eu quanto aluna, quando criança, fui cobrada para fazer meus desenhos bonitos. E quanto professora, quando me formei lá atrás, também o magistério ensinava diferente. A gente tinha que dar para os alunos aqueles trabalhos mais engessados ali, né? Pinta isso, pinta ali, tudo certinho, tudo. Aqueles livros didáticos para colorir, né? Era tudo isso, né?
Então, eu falo hoje que a arte, assim, é libertadora, sabe? Para a tua autoconfiança, para a tua autoestima. Hoje eu não me importo, assim, de que, vamos dizer, aqui eu fico fazendo tudo que é coisa. É para mim, é meu aquilo, é meu sentimento. As pessoas nem entendem o que eu fiz aqui, vamos dizer, em casa, minha família. O que é isso? Não preciso saber, é eu que estou querendo colocar. Então, Andy, eu tenho uma pergunta para Pode falar. Para Eva. Oi, Eva. Oi. Como é que a minha sogra, ela sempre pintou, né? Tanto que ela tinha um ateliê na casa dela. E hoje ela está demenciada, está com Alzheimer. E é incrível a gente ver os quadros, né? Ela sempre gostou de pintar a natureza e, de repente, de uma hora para outra, ela faz riscos. E ela perdeu um pouco do interesse. Quando eu fui visitá-la o ano passado, que era próximo do Natal, eu mencionei para ela um quadro. E ela vibrou quando viu. E ela me perguntou quem pintou. Eu disse, tu és a autora, Lia, desse quadro. Aí eu te pergunto, Eva, será que não é insistir, né? Mas voltar a fazê-la, a entusiasmar ela, incentivar a pintar? De que forma? De que forma? Com certeza. Mas, assim, eu tinha lá na clínica uma artista plástica também, que pintou muitos quadros, ela era professora, artista plástica. E aí, vamos dizer assim, acho que parecido com a tua sogra, assim, também, né, a motricidade, porque o Alzheimer, né, também perde todo o toque, né, vamos dizer assim, a parte cognitiva, né, a memória, tudo isso. Mas era impressionante. Quando eu trabalhava com tintas, assim, porque eu trabalhava com dedo, com várias maneiras, mas quando eu dava pincel para ela, que eu botava uma folha, era impressionante. Ela mudava totalmente. Aquilo estava dentro dela, porque ela tinha sido uma artista, ela tinha pintado muitos quadros. Eu dava a tinta, eu pingava as tintas e dava o pincel. E aquilo deslizava, Isabel, assim, de uma maneira muito linda. A gente se emocionava com o trabalho dela, sabe? Ela não, vamos dizer assim, e aí, no decorrer, assim, assim, ela foi perdendo várias outras, né? Porque ela sempre, cada atividade que eu dava, eu trazia ela para fazer aquele diálogo com a tela, com o trabalho, né? E, assim, ali. Mas ela olhava aquilo e ela representava, ela dizia, então, assim, é muito importante que não pare, sabe? Eles, assim, aquilo fica, é que nem a música também, né? A música quem tem Alzheimer é muito importante também. Eu trabalhava com muita música, os familiares me traziam as músicas que elas gostavam, então a gente cantava, mas eu começava e ela, assim, se eu dissesse assim, canta essa música, não sabia. Aí eu começava e aquilo ia, sabe? Então, isso que eu falo, assim, às vezes a pessoa tem um familiar com uma doença demencial, assim, acha que ela não tem mais condições, acha que... não é exatamente, tu não vai insistir dela que ela vai fazer um quadro como era antes. Mas valorizar aquilo ali, com várias, muitos, ela vai gostar demais, com certeza. Com certeza. Não tô te ouvindo. Ela traz sentimentos bem antigos, obrigada, Anne. Ela traz sentimentos bem antigos quando olhou a pintura, ela trouxe memórias, né? E eu acho que isso foi muito, muito fantástico. Tu dá oportunidade para resgatar a memória. É isso que a arte-terapia faz. Esse resgate de memória. Eu digo a vocês, 5 minutos ela tinha esquecido. Mas eu voltava novamente, e assim era.
né? Então, era música, era histórias, toda e qualquer coisa assim, a gente buscava e elas vinham com as histórias e eu tentava falar com os familiares para saber se aquilo era mesmo, tinha acontecido, como é que era a vida, e eles reproduziam o que era real. Então, são lápis que vêm, por que não dar? E elas ficavam felizes. Vamos dizer assim, fazer... a pessoa na clínica, eu não sei se a tua sogra está numa clínica ou está em casa? Não, ela está em casa com as cuidadoras. Está em casa, coisa boa. Porque, assim, na clínica, né, a pessoa fica mais, assim... É uma coisa que meio que me dá eu sou um pouco contra quando não se tem, quando se pode ficar com um familiar em casa, deve-se. Porque na clínica tem toda uma rotina, não é que não atenda bem, mas atendendo uma rotina, mas a pessoa fica ali, sentada, aquela coisa assim, né? Vai ver televisão, aquela coisa assim. Então, eu procurava levar, vou dizer assim, hoje nós vamos uma receita. Então, a gente fazia aquela receita com elas, sabe? E elas adoravam, e elas lembravam do tempo, dos filhos que já morreram, né? De várias coisas, assim. Então, naquele momento, cada uma vinha lembrando, né, de alguma coisa. Então, é muito importante trazer essas coisas, resgatar essas coisas, assim, porque momentos felizes para eles e vale a pena. Vale a pena. Obrigada, Eva. Obrigada. Acho que a Luciana está com a mão levantada ali, quer falar? Pode falar. Isso. Eu quero mostrar esse quadro atrás de mim e comentar que eu me encaixei bem nesse contexto. Não sei se vocês estão enxergando. Temos sim. Estão enxergando? Sim. Não, estamos sim. Então, eu me enquadro. Tem esse outro também, ó. Dá para enxergar? Dá. Sim. Dá Vocês conseguem enxergar? Uhum. Ele se enquadra nesse contexto de aproveitar, né, o que tem, o que a natureza customizar ou reaproveitar. Mas só que a gente tem que ter muita segurança quando a gente faz uma coisa assim e coloca na sala, porque as pessoas, já várias, me olharam assim, com uma cara, né, Toto, não tem coisa melhor para pôr, né? Mas eu venci isso, eu gosto, é a minha sala, é a minha casa. Eu tenho prazer, talvez eu não faça a coisa mais bonita, mas aquilo me deu prazer de aproveitar um esmalte velho, de aproveitar uma tinta que estava no finzinho, para não poluir mais, né? Então, eu acho que é esse o objetivo, né? Pintar me faz muito bem, eu sou uma pessoa bem elétrica, né? Então, quando eu faço isso, assim, eu me sinto ótima. Eu busco tudo que é coisa assim, que eu não quero que é bijuteria, é botão. Então, eu faço isso aí quando eu consigo fazer, quando eu me dedico, me faz muito bem. E como eu já tem 2 anos que eu botei isso na sala, sabe? E pego folha, e eu me sinto muito bem, muito completa, né? Que coisa por poder boa. estar fazendo alguma coisa sustentável, né? Mas é isso, tem que ser segura, porque eu já vi muita gente que rindo, né? Mas eu não estou no problema, né? Faço o que é bom para mim, o que eu gosto de ver, né? Tu se sentiu feliz, Essa é a minha... Se tu te sentiu feliz, se aquilo trouxe alguma coisa boa para ti, isso é que importa. Se aqueles momentos que tu estava fazendo foi momentos bons, isso é que importa, entende? A arte é tua. Sim. Gente, se vocês olharem, quando vocês vão a algumas exposições, provavelmente vocês já foram, né? Exposições, agora nós temos privado de exposições, mas quantas exposições, a Bienal, né? Nossa, a gente vê cada trabalho de arte lá que vocês chegam assim e dizem assim, mas que é isso, né? Vocês não conseguem interpretar. Então, pense, o que será que aquele artista quis dizer, né? Quando fez esse trabalho, né? Alguma coisa ele quis dizer. E assim em que momento tu estava, né? Quando tu fez isso aí? O que ele te trouxe quando tu olha? E tem um detalhe que eu gosto de falar, é a respeito assim, ó, cada trabalho de arte, ele fala com a gente
de várias maneiras, assim. Então, quando tu for falar com ele, tu for dialogar, tu for pensar, porque assim, ó, nós temos uns teóricos, né? Eu não quero trazer aqui aula, né, de a teoria, né, o Jung, que trabalha a simbologia, né, que é tudo através de símbolos. Então, mas assim, ele quer dizer alguma coisa, esse teu trabalho lindo. Eu não estou querendo te agradar, ele é lindo. Foi feito por... Então, te orgulha dele, porque foi tu que fez. Tá? Não importa, foi tu que fez. Isso é que é importante, esse orgulho saiu de dentro de ti, sabe? Saiu de dentro de ti, do teu inconsciente. É único, é único. É uma é coisa único, única, não vai ter igual, único. É exatamente, é original. E daí dá uma coisa assim gostosa, ninguém vai fazer igual, pode fazer bonito, pode os outros gostarem, mas para mim é único. Usei aquele vidrinho, vários vidrinhos de esmalte que iam para a natureza, então gastei aquele esmalte, sabe? E ótimo. Isso aí me dá prazer de ser sustentável. Qual é o material? Eu não com a sustentabilidade. Ô, Luciana, me diz qual é o material que é esse, qual é o material que tu usou? Tu usou a tinta do esmalte, né? Isso? Eu usei tinta spray, tinta de esmalte, vidrinho de esmalte e tinta spray. Né? Mas o que é que tu pintou? O que é aí? É o quê? Esse aqui, por exemplo, eu peguei... O que eu pintei ele não tem muito significado. Para mim, o significado que tem é o encontro. Uma tentativa de encontro, um labirinto, onde eu tento me encontrar, para me expressar o sentimento. Olha aí a arte terapia. É um labirinto. Luciana é uma artista. Olha a arte terapia, ela está desenvolvendo. Muito legal. Muito legal. Muito bom. E ali tem folha meio solta, porque já tem que colar, andou caindo, mas eu deixo. É a evolução do processo, sabe? Exatamente. Às vezes as coisas não ficam como a gente fez, elas mudam, elas são voláteis, né? Então eu deixo, está caído, tá bom, mas se eu tiver vontade eu vou colar, mas quando eu tiver vontade, né? Exato, porque aquilo é uma coisa minha. Exatamente. É isso muito mesmo. Legal. Então tá, pessoal. Muito bom, Luciana, continua. Nosso momento está chegando ao fim. A gente vai tirar nossa foto antes de encerrar, mas eu queria agradecer a Eva por ela ter topado, né, vir aqui falar conosco, falar sobre o trabalho dela, que é tão bacana, né, sobre essa importância das artes e da gente se expressar através delas, né, e de se redescobrir ou se descobrir, como ela trouxe, né. Isso é tão importante. Quantos de vocês, né, de alguma forma trabalham com algum tipo de arte e trouxeram e dividiram aqui conosco, né? Para quem tem interesse, a Eva ela tem um grupo online, né? E se alguém tiver interesse, pode então nos procurar depois que a gente passa o contato dela. E, Babi, tu tira a nossa foto? Eu só quero me despedir de vocês. Ah, claro. Pode deixar. Tá, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada para Ana, né? Levo o meu abraço para a Leísa, que é uma queridona, que eu amo também de paixão. Tá? Obrigada a todos, né? Obrigada a Anelisa, obrigada a Luana, Lauana. E que bom que vocês, como associação, né, se preocupam bastante em relação a isso, né, para que os idosos, né, continuem, né, tem alguma, principalmente agora, né, alguma coisa também a fazer, a ouvir. Muito obrigada. Obrigada a você. Agradecemos, Eva, pela tua presença, pela tua explanação, né? Eu acho que, como já foi falado, em tempos de pandemia, é bom a gente ver que tem possibilidades, né, de a gente estar trabalhando outras coisas, né, cuidando da nossa mente, né, além do nosso corpo, enfim. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, eu. Obrigado. A foto. Vamos lá, fotinha. Oi, Salô. Oi.
Todo mundo sorrindo, perto da câmera. Pronto, 2 para ficar todo mundo bonito. Obrigada, pessoal. Não passei batom. Obrigada, Eva. Muito bom. Eva, muito grata, Eva. Obrigada. É uma legal. próxima oportunidade. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo a Pessoal. todos. Tchau, pessoal. gente. Muito proveitosa. Quem tem mais? Até amanhã. Obrigada. Amanhã, Amanhã no nós temos aí, Conexão. gente. De batom, né, Vera? Sim, de batom e pós-barba também. Opa! Boa Páscoa. Viva! Obrigada. Pensei que a